Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão, meus amigos, irmãos? Nós estamos bem, eu estou bem, graças a Deus. Dormi bem. Só estou com problema quando eu levanto 3 horas, 5 horas, deito de novo, 5 e meia, 6 horas, deito de novo e não consigo dormir mais. E nós vamos, né? É bom, ainda bem, é saúde, né? Cansado o corpo não está. Às vezes eu penso que está cansado de tanta dor, sabe? Outro cansaço eu não tem. Mas Deus tem me abençoado, tem nos abençoado. Eu sou grato a Deus por tudo. Então, eu quero agradecer a vocês que têm me incentivado, têm me apoiado. Quero agradecer por cada mensagem. E estou triste, irmão. A Camila, perdi o contato dela. Tem uns dias. Tem mais de 3 semanas, já vai fazer um mês. E ela é uma pessoa muito querida, muito. Uma mensagem boa. A gente conversava outras coisas além dessa mensagem. Amizade. Sabe que hoje sinto falta. Mas eu, graças a Deus que ainda tenho vocês. Sempre tive, né? Mas ela foi uma das primeiras que entrou no meu grupo de amigos, não no vídeo, no grupo de amigos, antes do vídeo. Ela, a irmã Irene Agostinha, a irmã Irene Agostinha continua, Gismara, continua, né? Quando a pessoa sai, a pessoa que a gente se afeiçoa ela, é o caso dessa que eu citei o nome, dessa eu vou sentir muita falta também. Rose Santos, sinto Advair de Araújo, como eu sinto falta de todos vocês. Mas essas são pessoas que todo dia, a caminho especial, porque foi ela e a irmã Irene Agostinho, foi a primeira. Antes de eu gravar vídeo, a gente já mantinha o nosso contato, a mensagem. Irmã Irene Agostinho, eu creio que ela mora aqui em Goiás mesmo, em alguma cidade do interior, não tenho certeza. A Camila, ela mora lá na Angola, muito longe. Se perder uma amizade dessa, para mim é um. Vamos começar o vídeo assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado por ser Deus Santo, não de nós pecadores, Pai. Obrigado pela cama que eu repouso, obrigado pelo alimento, pelo sol que brilha, por mais um dia que tu nos dá para estar de pé, para refletir sobre a nossa história. Perdoa meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por ao pensamento, ignorância, que eu fiz que eu posso ver, já agradeço ao Senhor, perdoa-me, Pai. Eu e a minha parentela, a minha casa, temos instituído com a nossa falha. Por isso eu chego até o Senhor nessa hora confiado na tua misericórdia, não merecemos, nós não merecemos, pedindo perdão, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Também no livro de 1 Samuel, no capítulo 21. Seja para exaltação, para consolo, para educação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Irmão profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Aqui é quando o profeta instrui o sacerdote, através de um povo de sacerdotes, vai construir a casa de Jerusalém, a casa de oração. Foi edificada por Salomão e destruída pelos Babilônios. Então, o povo acomodado, Deus manda, Ageu fala com ele, é tempo você estar correndo atrás das suas, fazendo suas casas, reconstruindo, correndo atrás das suas, do dia a dia, e essa casa ficar deserta, ficar destruída. A casa que fala é a casa de oração. É tempo, irmão, de nós ficarmos correndo atrás do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, esquecemos de orar, e a nossa casa interior, a casa do Espírito Santo mora o nosso corpo.
É tempo dela estar destruída, de ela não ter uma comunhão com o Senhor, não ter alegria, a paz de estar com o Senhor. É tempo de nós corrermos atrás dos bens dessa terra, esquecer dos nossos bens espirituais, a saúde da nossa alma, a vida da nossa alma. Essa pergunta foi feita pelo profeta Ageu ao sacerdote de Israel, quando voltaram do exílio da Babilônia. Ele fala a respeito do tempo, e a palavra do Senhor fala para nós, no dia de hoje, a respeito do nosso tempo, da habitação do Senhor, que é o nosso corpo, o nosso coração. No versículo 9 ele fala assim: a glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele manda a gente reconstruir a nossa casa, o nosso templo espiritual. Se nós caímos, nós fraquejamos, nós falhamos, ele nos dá uma promessa, nos faz uma promessa, que a partir do momento que nós reconciliarmos com o Senhor, aceitarmos seus estatutos, suas leis, e seguirmos por ela em obediência, a glória do nosso tempo, nossa alma, será maior do que a primeira. E ele promete derramar chuva de paz, da paz. Essa promessa do livro do Senhor através do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9. Vamos agora, meus irmãos, ao livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Continuamos no reinado de Saul. Amanhã nós encerramos 1 Samuel e vamos seguindo em frente. Hoje amanhã ainda é Samuel. A partir de quarta-feira é 2 Samuel, por 3 dias. Vamos ver o que o Senhor está falando. O Davi é protegido por Emelec. Capítulo, versículo 1 até o 9. Aqui, quando Davi foge de Saul, quando Jonatas fala que ele vai fugir, porque o pai dele quer matá-lo, Saul quer matá-lo, então ele foge e vai buscar abrigo com Aimeleque, sacerdote. E quando ele não sabia que ali tinha um servo de Saul, Doeg, né? Ele não sabia que ele estava ali. Então ele vai pedir socorro, vai pedir mantimento, vai pedir uma arma, que ele estava sem arma. E o sacerdote pede ao sacerdote que consulte o Senhor por ele, do caminho que ele levava era bom, era reto. Eu creio que se Deus falasse, não, Davi, fala para o meu servo que ele está no caminho errado, que ele não deve fugir, eu creio que ele voltaria para Saul. Davi, eu creio que era um servo obediente, era. Então vamos ver aqui o que Aimeleque faz por ele. Então Davi foi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? Disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio, pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei, quanto aos moços, apontei de tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que achar. Respondendo o sacerdote Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstivessem das mulheres, respondeu Davi ao sacerdote e disse: as mulheres na verdade se nos vedaram, desde ontem anteontem, quando eu saí, os corpos dos moços estavam puros, de algum modo é pão comum, sendo que
Hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão que no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Amaleque: não tens aqui uma lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias Filisteu, a quem tu feriste no vaso do carvalho, eis que está aqui, envolta num pano, de trás a ele. Sua que tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra aqui, senão aquela. E está vendo não há outra, semelhante dama. Então aqui, Davi enganou o sacerdote. Ele fez coisas que aqui que desagradou o Senhor. Davi ainda não era rei ungido. Quem deu a ele o posto de rei foi Deus. Mas agora ele fugia como um bandido de Saul, que era rei. Ele vai até o sacerdote, e aí onde o homem mesmo, ele é segundo o coração de Deus mesmo, segundo a sua obediência, o amor que ele tinha ao Senhor, ele mostrou a sua fraqueza. Primeiro ele começou falhando quando ele falou que foi o rei que mandou, ele estava fugindo do rei. Segundo, ele mentiu quando pegou o pão, que não era lícito, somente o sacerdote podia comer os pães sagrados. Quando a gente lê essa escritura, a falha de nosso antepassado, não é para nós condenados pensar que a gente pode fazer o mesmo. Porque a palavra do Senhor nos ensina que o pecado premeditado ele não tem perdão. Então o sacerdote dá os pães. Agora, como é que um soldado sai e deixa suas armas? É como se fosse eu, você. Nós estamos aqui para dar o ídolo do Senhor. Ídolo por todo mundo pegar o evangelho. Como é que nós vamos levar nossa arma? Nós vamos orar, nós vamos à igreja. No nosso dia a dia, como é que a gente deixa a nossa arma em casa? Eu conheço pessoas que deixam. Mas não é certo a gente deixar a nossa arma. A nossa espada é a palavra do Senhor. Então nós não podemos deixar a nossa arma. Qualquer momento na rua a gente pode precisar dela. No trabalho, aonde a gente for, a gente tem que estar armado. A gente não pode deixar a nossa arma. Davi, ele deixou sua espada. E ele continua tentando enganar o sacerdote, quando ele fala que os corpos dos homens eram sagrados. Talvez nessa quesito, talvez ele nem enganou tanto. Porque eles estavam fugindo. Talvez ele não tinha entrada mulher nenhuma, nem as suas esposas. Porque eles eram fugitivos. Então, o sacerdote dá os pães para ele, dá a espada que era de Golias. Então ele usou outra arma, uma arma que ele não precisou dela. No momento nenhum das suas batalhas, ele deixou ela guardada. Quando a gente pensa, lê, a gente vai refletir, voltar, nosso entendimento, por que Davi, ao matar o gigante, por que ele escondeu a espada dentro de uma tenda? Por que ele guardou ali? Não carregou ela, era um troféu. Ali ele já sentia no coração que um dia ele ia precisar daquela espada. Ele tinha outras armas, ele usou aquele filho e deixou aquela espada guardada. Ele estava se preparando para um dia, no futuro que ele precisasse. Então guarde o que Deus te deu, que um dia você vai precisar.
A palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse fala, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Cuidado com a tua coroa, cuidado com a atenção que Deus te deu. Cuidado com palavras que você fala que não vêm da boca de Deus. São armas poderosas que o nosso inimigo pode usar contra nós. Talvez se Davi ficasse com aquela espada do gigante, talvez ele ia precisar dela naquele momento, ele não estaria com ela. Como ele deixou a dele no acampamento, na casa dele. Ele podia também deixar aquela espada, ele estaria sem desarmado. Então o que nós aprendemos com isso? Cuidado. Aonde você for, na escola, no trabalho, tenha sempre a seu alcance a tua arma, a espada. A tua espada é a Bíblia. Cinge de oração daquilo que Deus te deu, o presente que Deus deu, sim. O pão que Davi, o pão sagrado, consagra a tua vida ao sair de casa, entrega o teu caminho ao Senhor, pede a Ele proteção. É o pão que você tem para se alimentar na sua batalha do dia a dia. Então procure, não temos que procurar andar com o Senhor. Não, quando eu falo procure, ou você, vou deixar bem claro, irmão, mas eu estou falando comigo mesmo. Porque primeiro a palavra pegou em mim. Aí eu levo até você aquilo que eu aprendi. E quando eu falo procure, eu estou olhando para a minha cara. Eu estou frente a frente comigo aqui no vídeo. Então a palavra do Senhor está falando primeiro comigo. E aí ela chega até você. Então nunca deixe a tua arma, nunca deixe a tua fé. Não entregue os bens que Deus deu para outro tomar conta. Porque podem roubar a tua coroa. E a coroa que Deus deu é muito valiosa. Os dons, o dom da salvação, o dom da fé, o dom de lutar contra os principados e potestades. Era o que Davi estava lutando, contra potestades, contra os príncipes da maldade. Quando Saul tenta matar Davi, na realidade não era o rei Saul mesmo. A palavra que diz que quando Saul aborreceu Deus, não deixou de obedecer o sacerdote, a palavra do Senhor, o Espírito de Deus saiu de Saul. Jesus fala que quando o Espírito sai, o Espírito maligno sai, ele sai procurando. E o diabo, o Espírito do engano, ele achou a casa, o coração de Saul vazio, porque Deus tinha tirado o Espírito dele de Saul. Aí a palavra do Senhor, o próprio Jesus fala que esse espírito maligno ele volta para aquele lugar de onde ele saiu, o coração de Saul, pode ser para o meu, para o teu, e traz 7 espíritos piores do que ele. E o derradeiro final desse homem será pior do que o anterior. Olha aonde chegou Saul. Quando ele viu que não tinha mais jeito para ele, o adversário tocou no ouvido dele e se suicidou. A palavra do Senhor nos ensina que quem suicida não alcança salvação. Então cuidado, meu irmão, com que Deus te dá. Cuide, zela do teu presente. Ele é valioso. A tua salvação custou o sangue de um justo. Do versículo 10 até o 15, Davi foge para Gade. Agora Davi já estava alimentado com seus soldados. Soldados esses de Davi, que eram homens que eram fora da lei. Eram pessoas que tinham alguns casos contra o rei, eram bandidos, eram fugitivos. Então esses homens que uniram Davi eram igual ele, bandidos. Mas que durante esse tempo de fuga de Saul, Deus consertou ele, através do testemunho de Davi. Então Davi foge agora para outro rei. Para outro reino, tinha que sair de perto da última vez seria destruído. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia
diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gade. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, rei da terra? Não se cantava deste na dança, dizendo: Saul feriu as suas milhares, porém Davi as suas 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu coração, e temeu muito diante de Aquis. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido no meio dele. E ciscava nas portas de entrada e deixava correr saliva pela boca. Então disse aquilo ao seu criado, que bem vede, que este homem está louco, porque me trouxeste a mim. Falta-me a mim mais tempo para que trouxesse a este para fizesse 2 dias diante de mim, há de entrar na minha casa, o rei de Gade. Ele rejeitou Davi. Davi, quando deram testemunho dele, que as mulheres cantavam na dança, quando ele vinha das vitórias da guerra, ele viu que aquilo não seria bom para ele. Então ele agora está um de dois. Então nós vemos a fraqueza do homem, ele confiando no Senhor. Nós vemos no antepassado, né? Abraão, Isaac, todos eles teve uma hora que deixou. A fé abalou eles, deixaram de o medo mandar mais alto. E assim foi Davi. Ele viu que ele tinha a proteção de Deus. O profeta falou que ele podia ir, que o caminho que ele estava era bom. Mas quando ele vê o testemunho que os soldados do rei de Gade dele, ele fica com medo, dá onde foi, para continuar fugindo, para escapar da espada do rei de Gade. Muitas vezes a gente acha um refúgio e esse refúgio não é bom. Pode ser o nosso filho. Eu tenho testemunho. Eu tenho minha filha mais nova, que ela se uniu às amizades, não boas, mas para ela era, porque ela é muito mal aberta. No tempo ela ficou assim mal com o irmão, com a mãe, e ela veio refugiar aqui, eu falei que ficasse, mas ela achou que não ia dar certo. Então ela foi morar com as amigas. Enquanto ela teve essas amigas, abraçou, apoiou, mas a partir do momento que ela perdeu o emprego, ela teve que voltar para a casa da mãe. Então, meus irmãos, cuidado com o falso amigo, cuidado com aquele que te acolhe quando você tem bem, se você não tiver, às vezes vier a faltar, todos viram as costas para você. Esse é o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós temos que fugir dele. O nosso mundo verdadeiro é o mundo na presença de Deus, levando, conhecendo, seguindo as instruções de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é uma bússola. Ela é um remédio, ela ensina o caminho que nós devemos andar. Ela nos prepara para o bom, para o ruim, para o melhor, para o pior. Né? O apóstolo Paulo fala que ele sabe, ele se contenta em viver do bom e do ruim. Ele aprendeu a viver com fartura e com fome. Nós temos que aprender. E principalmente nesses tempos que nós vivemos, porque tempos são maus. Não devemos olhar para Cristo, vamos olhar para Cristo. É Ele que supre nossa necessidade. Essa é a mensagem do livro de 1 Reis, capítulo 21. Amanhã, por enquanto, está encerrando esse livro. Vamos orar que o tempo acabou. Hoje só o Pai Nosso, uma oração que Jesus nos ensinou, porque não dá mais tempo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Irmãos, a última profecia que está para se cumprir, a última profecia da Bíblia, é a volta de Jesus Cristo. Ele está voltando. Jesus fala que ele voltará. Ele não falou que ele está voltando. Ele voltará. O tempo e a hora nós não sabemos, mas temos que estar preparado para encontrar com ele.
Tenha um bom dia, fica na paz do Seu Espírito, uma ótima semana. Um abraço, irmãos.